Conte Verde apresenta... Minuto da Copa da Ásia. E que isso, hein? Mais um Minuto da Copa da Ásia começando. Eu sou Yuri Casari e esse é um projeto do Conte Verde, a casa do futebol de seleções. Hoje, segunda-feira, 22 de janeiro, tivemos o primeiro grupo com seu desfecho definido. Mas antes de te contar os detalhes, eu quero a sua contrapartida. Vai lá na tua rede social preferida, Instagram, Twitter e TikTok, ou nas três, e segue lá, @ConteVerde_. Nos apoie também no financiamento coletivo pelo Apoia-se, apoia.se/ConteVerde, e nos siga aqui no Spotify e em nosso canal do YouTube. Agora, sem mais enrolação, vamos falar de futebol, mas de um jeito um pouquinho diferente dos últimos episódios. Vou tentar trazer para você como foi essa disputa por um lugar nas oitavas em uma linha do tempo próxima do que foi no ao vivo. Tajikistan! Bafesh! Tajikistan! Bafesh! Tajikistan! Bafesh! Tajikistan! Bafesh! Hoje tivemos simultaneamente Catar contra a China e Tajiquistão contra o Líbano. O Catar já estava classificado e com a liderança da chave garantida. Com isso, entrou em campo com um time misto. A China, por sua vez, precisava da vitória. Tajiquistão e Líbano faziam um confronto direto. Quem vencesse iria a 4 pontos e mesmo com uma vitória chinesa do outro lado poderia garantir um lugar na fase seguinte. No primeiro tempo, 0-0 nos dois jogos. A China, embora tenha adotado a mesma estratégia de abdicar da bola, talvez tenha feito sua melhor partida no torneio. Conseguiu ser muito mais efetiva e teve algumas chances de sair na frente. Perdeu pelo menos umas 3 chances muito claras de gol. Do outro lado, tínhamos um Líbano bem mais perigoso, mas que esbarrou em uma boa atuação do goleiro Yatimov. O Tajiquistão também jogou bem no primeiro tempo, teve maior controle do jogo, mas as oportunidades foram mais pontuais, não foram muito bem trabalhadas como foram as jogadas do Líbano. Ainda assim, os Tajiks chegaram a marcar nos acréscimos com Chervoni, mas o gol foi anulado em um impedimento que, sinceramente, bastante duvidoso, mesmo com o VAR. E aí veio o segundo tempo, com bastante movimentação. Aos 2 minutos, Girardi abriu o placar para o Líbano com um chute de rara felicidade de fora da área. Aos 11, porém, o Líbano perdeu o lateral esquerdo El Zein, expulso. No outro jogo, o Catar conseguiu a proeza de usar os 3 goleiros na mesma partida. Fez uma substituição dos goleiros no intervalo. O Zakaria entrou no lugar do Al-Sheb, mas o Zakaria se machucou com menos de 20 minutos e aí entrou o Barshan. Nesse mesmo momento, entrou o Afif, um dos destaques do torneio, e logo na sequência, aos 21, foi decisivo. Jogada ensaiada, escanteio, Afif cobrou na direção da entrada da área e Hassan Al-Aidous pegou de primeira, um golaço daqueles dignos de prêmio Puskás. Aqui a China já estava praticamente abatida e o Líbano ia assumindo o segundo lugar, mas o Tajiquistão com um a mais pressionava e teve mais um gol anulado, aos 26 minutos. Nesse momento, o Líbano era o segundo colocado e o Tajiquistão estava completamente fora da disputa. Mas aos 35, o Marbaev, enfim, empatou. E aí ficaria Tajiquistão, Líbano e China com 2 pontos, mas com o Tajiquistão na frente pelos critérios de desempate. Com essa notícia, a China partiu para a bafa. Chegou a marcar um gol, mas que foi anulado. Esse jogo teve 10 minutos de acréscimos, mas logo com 2 minutos saiu outro gol lá na partida do Tajiquistão. Os Tajiks viraram o jogo com um gol de Kanrokulov, de cabeça. Aqui foram 16 minutos de acréscimos. O Líbano tentou ir atrás do empate, mas não rolou e tivemos aí a classificação histórica do estreante Tajiquistão. Agora, como que fica? Quem pega quem? O Tajiquistão, segundo colocado do grupo A, enfrenta o segundo colocado do grupo C, que por enquanto é a seleção de Emirados Árabes. Já o Catar enfrenta um dos terceiros colocados, que pode ser proveniente dos grupos C, D e E. Levando em conta a classificação de momento, seria a Indonésia, mas ainda tem muita água para rolar. Bom, o Líbano está eliminado e a China precisa de uma combinação de resultados bem difícil de acontecer. Precisa de um empate da Palestina contra Hong Kong e de um empate em 0-0 no jogo da Síria contra a Índia. E ainda assim, a definição ficaria nos critérios disciplinares entre China e Síria. Mas amanhã a gente já descobre isso com a definição dos grupos B e C. Às 8h30 da manhã, os jogos do grupo B. A Síria joga com a Índia, como já falamos. Quem vencer provavelmente passa de fase. Mesmo a Índia com 3 pontos pode ter a chance aí de avançar, a depender dos outros resultados. Já a Austrália e o Uzbequistão decidem para ver quem fica com a liderança do grupo.
Meio-dia temos os jogos do grupo C e a situação é similar. Palestina e Hong Kong brigam pela classificação, com Hong Kong em desvantagem, já que pode chegar no máximo aos 3 pontos. E o Irã e Emirados Árabes disputam essa liderança. Então, ficamos por aqui e eu te espero amanhã. Com o Verde, os caminhos da Copa da Ásia e da Copa do Mundo passam por aqui.